nós dissemos agora nesse louvor, o nosso prazer é estar aqui na tua casa, Senhor. E o nosso prazer também é saber que nós somos a tua casa, Senhor. E nesse espírito de comunhão, nós queremos te pedir nessa hora, Deus, que fale conosco, Senhor. Que nenhuma palavra que saia da minha boca seja realmente algo do meu coração, mas que venha diretamente do teu coração, Senhor. Nós estamos prontos, as nossas mentes e o nosso espírito estão prontos agora para receber tudo o que o Senhor tiver para nós nessa noite, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos consola, que nos exorta. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos o direito de conhecer a tua palavra e assim te conhecer, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar, meus queridos. Obrigado, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Quantos até o exato momento já estão satisfeitos? Coisa boa de não ouvir. Quando o irmão Cláudio perguntou para mim hoje qual seria o tema da ministração, eu pensei um pouquinho e falei assim, coloca lá, o animal satisfeito dorme. Quantos conhecem, já ouviram falar de Guimarães Rosa? Um escritor, médico, famoso, poliglota. Ele escreveu essa frase, o animal satisfeito dorme. E é isso que a satisfação faz com a gente. Nos leva a uma condição de não querer mais nada. Quando você está com muita fome, deu meio-dia, você acordou cedo, está trabalhando desde cedinho, deu meio-dia, você está com muita fome. Eu não vou dizer morrendo de fome, porque ninguém morreu de fome, vocês estão chegaram aqui, então ninguém morreu ainda, né? E você está com muita fome, aí você comeria qualquer coisa que tivesse preparado. Aí vem aquele banquete e você come até ficar saciado. Depois que você está satisfeito, você pode botar mais o que for na sua frente, que você não quer saber de mais nada. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí tem um versículo que fala que Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Agora você imagina para uma ovelha, o que é um pasto verdejante? É um prato cheio, é um banquete. Agora pense numa condição de uma ovelha, num lugar que para ela pode ser um banquete, e ela simplesmente não querer nada e se deitar. É porque ela está totalmente saciada, totalmente satisfeita. Amém? Mas é de um outro tipo de satisfação que a gente vai falar nessa noite. É realmente dessa satisfação, dessa pergunta que eu fiz, que poderia ser uma pegadinha, e graças a Deus ninguém caiu, ninguém está satisfeito. Porque a satisfação, ela é um problema. A satisfação, ela conclui, ela encerra, ela termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita e amortece. Então, quando eu falo, estou satisfeito com você, significa que eu não espero mais nada de você. Quando eu estou satisfeito com alguma coisa, eu estou declarando que eu não quero mais nada que venha daquilo. Eu não preciso de mais nada. Eu estou totalmente satisfeito com aquilo. Então, isso nos faz pensar a respeito dos nossos relacionamentos, da nossa percepção para com as pessoas, para com Deus e para conosco mesmo. Se eu olho para a minha vida e penso assim, eu estou satisfeito com a minha vida. Eu estou declarando que eu não espero mais nada de mim mesmo. Se eu falo para o meu cônjuge, ou meus filhos, ou meus pais, minha família, que eu estou satisfeito com eles, em outras palavras, eu estou dizendo que eu não espero mais nada deles. E o pior, quando eu digo que eu estou satisfeito com Deus e com as coisas de Deus, significa que eu não espero mais nada que venha dele. O que veio está bom, estou satisfeito. Quantos não estão satisfeitos aqui nessa noite? Amém. Isso é bom. Então a satisfação, vamos lá, vamos abrir a Bíblia um pouco para vocês não falar que eu só falei e não teve Bíblia, né? Vamos lá para Romanos. Romanos no capítulo 12, no versículo 2. É um versículo muito conhecido.
Todos o têm na ponta da língua. Todos acharam? Romanos 12, 2. E não, vamos ler desde o primeiro? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos já conheciam esse versículo, amém? E existe uma tradução que é a mais perfeita da palavra conformar, que é realmente de se amoldar, de tomar forma, que é o que nós mais falamos. Mas vamos analisar esse versículo hoje com dois significados da palavra conformar. Realmente de conformar, de tomar forma, de se amoldar, e também de conformar no sentido de aceitar, e de se conformar nesse sentido de não querer mais nada, que é essa famosa satisfação do que nós estamos falando. Então, considerar-se satisfeito com a sua própria vida e relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas, é demonstrar um estado de acomodação. Então, nos dois sentidos de acomodação. De se conformar, como diz aqui no versículo 2. De se acomodar, de não se amoldar às coisas deste mundo, ao que o mundo tem dito e ditado para nós. Não entrar nesse esquema e não aceitar também. Amém? Aí a gente vê que é compreensível que exista, no decorrer da vida, uma acomodação na questão dos sentimentos e um esfriamento da motivação. Para eu não me sentir satisfeito, para eu não me considerar satisfeito, eu tenho que estar motivado. Bem? E quando eu me desmotivo, quando a motivação esfria, é quando eu começo a me sentir satisfeito. E como nós falamos aqui no começo, sentir-se satisfeito é não querer mais nada, não esperar mais nada, não ansiar por mais nada. Eu fui procurar o significado, a origem da palavra motivação, e ela deriva realmente de duas palavras, de motivo e de ação. De motivo no sentido de razão. Então, a motivação é quando você tem alguma razão para agir. Motivação é motivo, razão e ação. Então, se eu tenho alguma razão para agir, eu posso dizer que eu estou motivado. E por vezes, a nossa vida, todos têm uma vida corrida, todos têm os seus afazeres e o seu dia a dia, o cotidiano. E essas coisas do dia a dia vai, às vezes, nos tirando a motivação das coisas. E eu não falo só em questão com ministério, igreja, mas com tudo, como eu falei aqui, os relacionamentos, os familiares, o trabalho secular e também as coisas de Deus. O dia a dia, o cotidiano, vai fazendo que a motivação seja esfriada, e considerando que motivação é um motivo, uma razão para agir, nós passamos a parar de agir e começamos a ficar insatisfeitos. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Todos já sabem disso. E ele estava numa aliança inferior a nossa. Todos nós sabemos disso também. E mesmo assim, quem conhece a história de Davi, sabe que ele passou por poucas e boas, né? Não foram tão poucas assim, foram muitas e nem tão boas assim. Ele sofreu um bocado com algumas coisas, fugindo de Saul. Aí, quando ele pecava também, as consequências dos seus pecados vinham, como é inevitável a consequência do pecado chegar. E mesmo assim, com todos os problemas e aflições que ele tinha, com todos os motivos para que a motivação esfriasse, ele se manteve um homem segundo o coração de Deus. Lá em Salmos, por favor, Salmos 51, vamos lá? Salmos 51, do 10 ao 13.
Davi, nessas circunstâncias em que ele vivia, os problemas que apareciam, o esfriamento da motivação chegando, mas ele tinha uma consciência. E era uma consciência através do Espírito de Deus. E olha que ele não tinha o privilégio que nós temos hoje de ter o Espírito habitando dentro dele. E mesmo assim ele tinha essa consciência aqui. Versículo 10 do 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para ele chegar ao ponto de orar pedindo isso a Deus, era porque alguma coisa estava acontecendo. Porque motivo para o contrário disso tinha chegado à vida dele. Amém? Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha só que interessante o fato dele pedir para que Deus restituísse nele e a ele a alegria da salvação. Quantos aqui se lembram do dia que aceitaram a Jesus e se sentiram salvos? Da alegria que é aquele dia, aquele momento em que você aceita, que você nasce de novo e que você passa a viver eternamente a partir daquele momento, ligado a Deus, com o seu espírito recriado, com o Espírito Santo habitando dentro de você. Lembraram daquela alegria? É essa alegria que às vezes nós vamos esquecendo por causa das aflições do dia a dia. E quando essa alegria vai diminuindo dentro da gente, nós vamos dando espaço para o esfriamento da motivação, que é a ausência de uma razão para agir, e vamos passando a ficar conformados e satisfeitos. Conformados, como diz em Romanos 12:2, nos dois sentidos, de se amoldando às coisas do mundo e também aceitando as coisas do mundo. E por mais que você e eu, crentes, salvos, guiados pelo Espírito, não nos amoldemos às coisas do mundo e ao conceito do mundo, por vezes, por mais que a gente não se amolde e passe a viver segundo os conceitos do mundo, nós passamos a aceitar algumas coisas. Por mais que a gente não entre nelas, por mais que a gente não viva nelas, mas as coisas estão à nossa volta. E por mais que a gente não entre nesse estilo de vida do mundo, mas nós vamos aceitando algumas coisas. E mais um pouquinho na frente nós vamos ver o resultado de começar a, pelo menos, a aceitar que algumas coisas aconteçam e que existam. Tem um resultado e o resultado não é bom. Amém? Então, como Davi, muito mais nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, que nós temos a certeza e a convicção de que, como diz aqui no versículo 11, que ele pede, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito. Nós sabemos e fomos ensinados, e o próprio Espírito testifica dentro, que Deus não vai retirar a presença dele de nós. Ele não vai retirar o Espírito dele de dentro de nós. E nós, sabendo de tudo isso, de vez em quando nós vamos deixando que as coisas do cotidiano e do dia a dia vão tomando tamanho diante de nós, na nossa vida, e vamos ficando um pouco satisfeitos. Mas não é o nosso caso, amém? Isso é só vacina, amém? Isso não acontece com essa igreja, amém? Amém. Então, eu separei aqui 3 segmentos da nossa vida que pode acontecer que nós venhamos a, por descuido, por não termos essa mensagem de Davi aqui todos os dias na nossa mente. Devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação. Existem pelo menos 3 segmentos da nossa vida que podem ser afetados por essa acomodação e por essa satisfação. E um deles é consigo mesmo, com você mesmo, comigo mesmo. Eu passar a me acomodar e a ficar satisfeito com a vida que eu estou levando. Em Salmos 8, no versículo 4 até o 9, nós temos
uma descrição do valor que nós temos. E se você não sabia, hoje você vai aprender. E se você já sabia, hoje você vai se lembrar. E vai sair daqui sabendo disso, lembrando disso, e com essa consciência. Devolve-me a alegria da tua salvação. Salmos 8, versículo 4. Davi pergunta assim: que é o homem que dele te lembres, falando com Deus? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Algumas traduções trazem aqui, ao invés de Deus, menor do que os anjos. Talvez seja a sua tradução essa. O original dessa palavra, que se traduz ou como Deus ou como anjos, é Elohim. É isso, professor? Elohim, que é o nome que se traduziu para anjos, Deus, divindades, seres celestiais. E aqui Davi está dizendo assim, que o homem foi feito um pouco menor do que Deus, ou que os anjos, ou que as divindades e os seres celestiais. E de glória e de honra o coroaste. Então nós somos feitos um pouco menor que Deus e fomos coroados de glória e de honra. Quantos aqui têm essa consciência de acordar pela manhã, olhar para o espelho e ver, pelos olhos da fé, uma coroa de glória e de honra na sua cabeça? Não é muito fácil, todos os dias, a gente conseguir enxergar isso. Amém? Todos os dias. Um dia que a gente lembra disso, um dia que a gente vai lá e lê, hoje vocês estão aqui. Se olhar para o espelho agora, vão ver uma coroa de glória e de honra. Mas aí amanhã vai passando, depois de amanhã, semana que vem, o dia que vence as contas, a hora de buscar um menino na escola. Aí você olha para o espelho e você não começa. A imagem dessa coroa de glória e de honra vai se apagando, vai se esvaindo. Aí eu comecei a pensar na importância dessa consciência da imagem que nós temos e do valor que nós temos. E pensando nisso, eu falei assim, eu preciso de um exemplo que ilustre esse valor que nós temos. E algo fácil da gente associar valor ao dinheiro. Amém? Eu não vou falar de prosperidade hoje, e nem vou fazer nenhum apelo à oferta. Eu até ia perguntar, mas eu falei, vou levar logo, é mais fácil do que pedir se alguém tem, porque poderia parecer que eu estava pedindo uma oferta e não ia ter que explicar. Aí eu trouxe aqui 2 notas de dinheiro. Vocês estão enxergando aqui que nota é essa? 100. Essa nota vale quanto? R$100. E essa nota aqui, parecidinha, R$2. Vale um pouco menos, né? Mais ou menos, né? Quando eu coloco uma nota de 100 diante de uma nota de 2, eu consigo identificar que existe uma diferença de valores aqui. E na moeda que a gente tem, na nossa moeda no real, são as 2 notas, a maior, a que mais vale, e a menor, a que menos vale. Amém? Agora, quanto é que vale R$100? O que significa R$100? Essa nota de R$100 aqui agora, na minha mão, ela pode comprar o quê? Não, aqui, nesse momento, o que tem aqui que custa R$100? Ou seja, o dinheiro só vale aquilo que ele vale se ele tiver em algum lugar onde eu possa comprar alguma coisa com aquilo. Amém? É assim que funciona o nosso valor também. Nós não valemos o que nós achamos que valemos. Nós valemos aquilo que nós podemos conquistar com o nosso valor. Vocês estão me entendendo? R$100 nesse momento aqui no meu bolso, ele não vale. Qual a diferença dessas 2 notas aqui no meu bolso? Nenhuma. Agora, num restaurante, R$100 paga alguma coisa. E R$2 paga outra coisa. Talvez R$2 paga um cafezinho. E R$100 paga um almoço para 2, 3, 4 pessoas, dependendo do lugar. Vocês estão entendendo que o dinheiro só vale aquilo que ele pode conquistar? A nota de papel não vale nada, é uma nota de papel. Mas
onde há um lugar que existe algo que tem um preço que possa ser pago com aquele dinheiro, ali ele vale alguma coisa. E assim somos nós. Eu, na minha satisfação, na minha conformação, no meu casulo, na minha ostra, por mais que eu tenha o valor e tenha sobre mim, porque foi Deus que colocou, não foi eu que inventei, uma coroa de glória e de honra, se eu não saio do meu casulo, da minha ostra, se eu não saio, se eu não vou até onde esse meu valor possa ser visto, eu não valho nada, como essa nota de dinheiro no meu bolso não vale nada. Vocês estão entendendo? Qual é a diferença do meu valor? O meu valor, ele muda conforme a minha vida, conforme o jeito que eu ajo, conforme o lugar que eu estou. Então, nosso valor está no fruto, no resultado do que eu sou, do que nós somos. Não temos um valor vazio, como uma nota guardada num bolso ou numa carteira. Amém? A expectativa por si só não gera resultados. Eu saber que eu sou um ser criado um pouco menor que Deus e que eu sou coroado de glória e de honra, o fato de eu saber isso não faz com que eu conquiste aquilo que eu poderia conquistar com esse valor que eu tenho. Amém? Então, o primeiro segmento da minha vida, onde essa satisfação, essa acomodação pode me afetar, é comigo mesmo. Amém? Vamos para o segundo, que é um bem importante também, é com a igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se acomoda com barulhos e moveres. Uma igreja cheia do Espírito Santo passa pelo barulho, mover e se estende em profunda compaixão. Um exemplo disso está lá em Atos 2. Vamos lá dar uma passadinha em Atos. Eu conversava uns dias atrás com o Rielma sobre isso. Não foi, Riel? Sobre aquilo tudo que nós temos de teoria dentro de nós e o quão pouco temos praticado toda essa teoria que nós temos. E nós temos um apelo muito grande com relação a ser cheio do Espírito Santo, estar constantemente cheio do Espírito Santo. Nós declaramos em fé que nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo e blá, blá, blá e tal. Mas o que é que nós fazemos com todo esse Espírito Santo que nós estamos cheios? Se nós, como igreja, estamos nos sentindo satisfeitos e acomodados, esse cheio do Espírito Santo passa a ser apenas uma teoria, como uma nota de R$100 dentro de um bolso que não compra nada. Amém? Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, ao barulho, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou umas sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então é o retrato mais conhecido de uma manifestação, de um mover, de um lugar que foi cheio do Espírito Santo. Nós conhecemos também esse texto de cor e salteado, foi onde tudo começou. Naquele dia, onde eles estavam reunidos, naquela época da história, na festa de Pentecostes, que é festa de colheita, que para colher alguém vai ter que semear, e depois que semear vai ter que gerar alguma coisa para chegar a ter o que colher. Então, como eu falei aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não se acomoda com barulhos e moveres. Uma igreja cheia do Espírito Santo passa pelo barulho, que foi o que aconteceu aqui, e acontece todas as vezes que nós nos reunimos. Amém? Passa pelo barulho, passa pelo mover e se estende em profunda compaixão. No mesmo capítulo, no versículo 42,
até o 47. Vocês notem que na ordem cronológica dos fatos, não passa muito tempo daquele momento em que a igreja foi cheia do Espírito Santo para isso que vai acontecer agora aqui. Não virou, algumas Bíblias não viraram nem a página. A minha virou, mas continua no mesmo capítulo, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem perseveravam? Aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Então a igreja de Atos, depois que ela foi cheia do Espírito Santo, que ela ouviu o barulho, que ela viu as línguas, e que eles falaram em novas línguas, e que todo aquele movimento, aquele mover, aquele barulho e aquela cena aconteceu, eles não pararam aquilo ali. Eles não tomaram um fôlego, acabou o barulho, cada um voltou a falar na sua língua, vamos embora para casa agora cheios do Espírito Santo. Aí eu vou ficar lá na minha casa, sentado na minha cama ou no meu sofá, cheio do Espírito Santo. Para quê? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que passa sim, porque isso é necessário. Essa questão que nos comove, que nos fala, e que nós experimentamos o barulho, o mover, e as línguas e o fogo. Mas a consequência desse preenchimento e dessa condição de cheios do Espírito Santo é uma igreja que age, e que age em compaixão. Quando a Bíblia fala que eles vendiam tudo, a Bíblia não está ilustrando, exagerando para ficar bonito. Tudo é tudo. Quantos creem que a Bíblia está escrito é o que aconteceu? Quantos creem que tudo é tudo, não é mais ou menos ou quase tudo, ou é um pouco? Na igreja de Atos, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, não tinha nenhum que passasse necessidade. E muitas vezes nós estamos sentados do lado de alguém que nós nem sabemos se ele está passando por alguma necessidade. Por quê? Eu não me amoldei ao mundo. A igreja não se amoldou ao mundo, mas ela se conformou no sentido de aceitar. Porque o jeito que o mundo age é assim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que enriquecer, porque eu tenho que cuidar do meu, porque ninguém cuida de mim, e o outro que corre atrás do dele. E muitas vezes, como igreja, nós vamos, querendo ou não, aceitando isso e nos conformando com isso. O dia que a gente estava falando com o Real sobre isso, ela está falando do projeto Bola da Vez. E se a gente faz um projeto aqui de qualquer coisa, vamos no cinema, igreja, vamos andar de bicicleta, vem bastante gente. Agora fala, vamos doar sangue. Vamos visitar um orfanato. Vamos fazer uma arrecadação de alimentos. A adesão é bem menor. Aí nós temos que colocar a nossa consciência em prática. Para que é que eu quero estar cheio do Espírito Santo? E será que isso que eu acho que é estar cheio do Espírito Santo é realmente estar cheio do Espírito Santo? Porque estar cheio do Espírito Santo, segundo essa palavra aqui, que não muda, que não mudou e não vai mudar, começa no barulho e termina com compaixão, termina com atitude, termina com ação. Qualquer coisa diferente disso é uma igreja conformada, é uma igreja satisfeita. Nós não somos uma igreja satisfeita. Amém?
Diga, eu não sou um crente satisfeito. Nós não somos uma igreja satisfeita. Diga, nós não somos uma igreja satisfeita. Amém? Se você ainda não acredita nisso, na repetição você acaba acreditando. Se precisar, a gente repete mais algumas vezes até o final da noite. E a igreja, a instituição, que é isso onde nós estamos aqui. Nós estamos dentro de 4 paredes, com uma placa lá fora. Isso que nós chamamos de igreja é a igreja, mas é a igreja instituição. Amém? Esse local físico, geográfico, no qual nós nos reunimos de vez em quando. Que é onde a igreja corpo frequenta. Amém? Então a igreja corpo, que nós somos onde nós estivermos, ela se reúne e frequenta a igreja instituição. Amém? Bem claro isso, né? A igreja instituição, ela é diferente, ela tem valor diferente, ela tem significado diferente para diferentes tipos de pessoas também. Para o pecador, a igreja instituição é um pronto-socorro. E assim tem que ser mesmo. O pecador, o aflito, o doente, aquele que não tem Deus na vida dele, ele olha para esse lugar e ele vê isso como um pronto-socorro. De fato, tem que ser um pronto-socorro para ele. Tem que ser um lugar onde ele chega e ele é prontamente atendido, prontamente socorrido. Amém? Para o adorador, que é o nosso caso, diga, eu sou um adorador. Se você não acredita na repetição, você vai acabar acreditando. Diga de novo, eu sou um adorador. Amém. Para o adorador, a igreja, a instituição, ela é uma oportunidade de adorar. Estar reunido é uma oportunidade de celebração. Então nós não precisamos da igreja, a instituição, para adorar. Nós sabemos muito bem disso. Mas, quando estamos reunidos, nós estamos diante de uma oportunidade para adorar. Amém? Existe uma confusão, eu estava até falando com a professora Jaqueline, que está dando aula no Rema, ela está hospedada em casa. Existe uma confusão que a gente faz às vezes, de ir à igreja dizendo assim, eu vou lá fazer a obra. Eu tenho que ir para a obra, fazer a obra, então eu vou para a igreja. Eu boto uma roupa, passo um perfume, domingo à noite, 7 horas, estou na igreja para fazer a obra. E a igreja não é fazer a obra, mesmo. A obra é tudo menos reunir na igreja. A obra que existe na igreja é a obra que Jesus disse, está consumado, e nós viemos para a igreja só para celebrar isso, para lembrar disso. O dia a dia do cristão, do crente, é lá fora, é na rua, onde ele se mostra a igreja, onde ele representa Cristo, onde ele é o embaixador de Cristo, é na rua. Onde nós nos destacamos diante do pecador. Onde nós nos destacamos diante da miséria, da morte, da maldição. É onde nós mostramos que nós temos a imagem de Deus, nós mostramos que somos representantes de Cristo e onde nós levamos vida onde não há vida. Essa é a obra de Deus que nós fazemos, que nos cabe, que nos compete. Vir à igreja, para nós que somos adoradores, são apenas momentos e oportunidades de celebrar e de adorar. Amém? Então, para o pecador, a igreja é um pronto-socorro. Para o adorador, a igreja é uma oportunidade de adorar. E para os religiosos, que não é o nosso caso, a igreja é o único lugar onde se possa estar para fazer a obra de Deus. E o que é isso? Por que é que existem tantas pessoas, frequentadores de igrejas, que acham que a igreja é o lugar onde se faz a obra de Deus? Como é que chegamos nesse ponto? Chegamos generalizando, porque não é o nosso caso. A igreja, instituição, de uma maneira geral, no mundo, em qualquer denominação, por que é que se chegou nesse ponto de frequentar uma igreja, se chamar pelo nome de alguma religião, mas fazer desse costume, dessa prática, apenas uma prática que não vivifica, que não gera vida? Por que é que chegamos nesse ponto? Isso é o resultado de quê? De uma mente cauterizada. E a cauterização da mente, ela se dá quando eu começo, lá como diz em Romanos 12, a me conformar com as coisas do mundo. E muitas pessoas, os religiosos, eles estão se conformando com as coisas do mundo e não deixam de frequentar a igreja e passa a
fazer com que a igreja seja apenas um ajuntamento de pessoas, um clube social gospel, onde se reúne achando que está fazendo a obra de Deus, porque não entende mais, não tem mais aquela chama que Davi pediu para que Deus não deixasse ele esquecer, que é a alegria da salvação. E lá em 1 Timóteo 4, a gente vai ver um exemplo disso. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quando ele fala aqui que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, significa que eles estão vivendo de uma forma enganada. Isso não significa que eles saíram da igreja, que como nós costumamos dizer, que eles se desviaram. Isso também nos leva a fazer uma meditação sobre o que é esse desviar que a gente tanto fala. É deixar de frequentar a igreja? Ou será que não existem muitos desviados que continuam frequentando a igreja? A Bíblia fala, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho. Se eu estou em Jesus, eu estou no caminho. Se eu estou ouvindo a espíritos enganadores e minha mente está sendo cauterizada, eu estou deixando de andar no caminho, por mais que eu esteja frequentando uma igreja. Então, o fato da pessoa ter saído da igreja não significa que ela está desviada. Mas o fato dela estar na igreja também não significa que ela está no caminho. É muito mais fácil identificar alguém que não está na igreja e falar, ele está desviado. Mas como é que nós vamos saber quantas pessoas estão frequentando igrejas e estão de fato desviadas? Porque Jesus é o caminho, só Ele é o caminho. E quando fala estão sendo enganados, não significa que ele falou assim, eu não quero saber de Jesus não, e eu sou ateu, ou Jesus não existe, ou ele não mudou a minha vida. Isso é uma declaração de quem realmente não crê em Deus. Mas muitos se dizem crentes, dizem que creem em Deus, estão frequentando uma igreja, mas de fato a mente já cauterizou e a sua vida particular já não está mais dentro dessa palavra. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, nós vemos aqui, então, eu falei que nós veríamos 3 segmentos da nossa vida onde nós podemos ser afetados com essa acomodação, com essa satisfação. O primeiro é consigo mesmo, o segundo é com a igreja. E o terceiro é com o relacionamento propriamente com Deus, que vai afetar a minha imagem de mim mesmo e vai afetar a minha prática da minha vida na igreja, que é o principal deles e é o mais importante deles, que é o meu relacionamento com Deus. Então, uma vida de integridade dentro da palavra de Deus estreita o relacionamento com o Pai. Então, só existe uma maneira de eu ter uma vida íntegra dentro da palavra de Deus, é vivendo essa palavra, e isso vai estreitar o meu relacionamento com Deus. Jesus, em toda a sua vida, tratou a Deus como Pai. A gente pode ver nas declarações de Jesus, nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, que ele fala muito, ele ora pelas pessoas. Ele sempre fala, eu e o Pai isso, o Pai aquilo, o Pai, o Pai, o Pai. Isso é a declaração de alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Para você chamar alguém de pai, ele tem que ser, no mínimo, seu pai. Ou porque ele é seu pai, ou porque ele te adotou como pai. Para eu ter essa intimidade, chamar alguém de pai, obrigatoriamente eu tenho que ter um relacionamento de intimidade com ele. E o que é que nos afasta de Deus? O que é que distancia essa intimidade com o Pai? O pecado. Bem?
É por isso que nós não somos pecadores, apesar de que de vez em quando algum pecado ocorra. Mas nós não recebemos mais o título de pecador. Mas que eu peque de vez em quando, por alguma razão, Deus, quando olha para mim, Ele não me vê como um pecador. Porque Deus, Ele é justo, Ele tem os princípios dele e Ele não tem comunhão com o pecado. Então Ele não poderia habitar em mim e em você se eu e você fôssemos pecadores. Amém? E o próprio Jesus experimentou essa condição do pecado, apesar dele não ter pecado. Mas em um determinado momento, ele foi feito pecado, ele foi feito maldição para tomar de nós essa condição, para nos devolver a integridade que Deus tinha dado lá no Éden a Adão, para restaurar essa imagem, essa semelhança, para que nós tivéssemos a oportunidade de hoje estarmos aqui sabendo, porque sabemos que dentro de nós habita um Espírito e esse Espírito é maior do que o pecado. Daquele pecado que me separava de Deus um dia e que me separaria de Deus se eu não tivesse o Espírito habitando dentro de mim. João 15. João 15, 1. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Amém? Eram as declarações de Jesus quando ele falava de Deus. 16, de 1 a 3. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem quem? O Pai, nem a mim. 16:32. Eis que a hora eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? 17, de 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então eu citei rapidamente algumas declarações de Jesus que ele fez com relação a Deus. Em todas elas, qual é o termo que ele utilizava para se referir a Deus? Pai. Isso é o resultado de alguém que tem um relacionamento de intimidade com Deus. Amém? Que não foi contaminado pelo pecado. Amém? Mateus 25, de 33 a 46. Vamos dar uma voltinha lá. Mateus 25. De 33 a 46. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirás o rei que estiver à sua direita. Acho que não é isso não. Mateus 25. Não é isso não. Espera só um segundinho que eu vou achar aqui. Mateus 27.
que fala sobre a crucificação de Jesus. Vamos ler a partir do 40, onde as pessoas estavam lá blasfemando contra Jesus, que ele já estava sendo crucificado. Depois de colocarem nele a coroa de espinhos e escrito que este é Jesus, o Rei dos Judeus. Vamos lá, versículo 40. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, as pessoas que estavam crucificando a Jesus estavam jogando na cara dele. Não era você que dizia que era filho de Deus? Que tantas vezes o chamou de pai, pai daqui, pai para lá? Onde é que está o seu pai agora? E nesse momento, Jesus estava sentindo o peso do pecado do mundo todo, do meu e do seu, sobre ele. E quando ele procurou o pai, ele não achou mais um pai. Por quê? Porque havia algo que separava ele do pai, que era o pecado, que era o meu, o seu, o pecado da humanidade. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você percebe que Jesus não conseguiu chamar Deus de Pai nesse momento? Quando o pecado do mundo todo estava sobre ele, o pecado que separa o homem de Deus, até Jesus foi separado do Pai nesse momento, por conta do pecado. E na hora que ele foi chegar até Deus, a palavra Pai não saiu mais. Foi a palavra Deus que saiu de dentro dele. Notem a diferença de alguém com um relacionamento íntimo com Deus, onde o pecado não consegue separar, e de alguém que está sob uma circunstância de pecado. No caso, o próprio Jesus, que não pecou, mas está vivendo uma circunstância ali baseada nos pecados da humanidade toda. Nesse momento, ele não pôde chamar a Deus de Pai. Ele chamou a Deus de Deus. E qual é a missão da igreja? Depois que nós sabemos de todas essas coisas, depois que nós temos a consciência e a memória retomada de que nós um dia fomos salvos e que nós temos de volta a alegria dessa salvação, que nós sabemos que nós não podemos nos conformar com o mundo, que nós sabemos que nós não podemos deixar que a nossa mente seja cauterizada, que nós sabemos que depende disso a nossa percepção de nós mesmos, que depende disso o nosso relacionamento enquanto igreja, e que depende disso o nosso relacionamento com Deus. Quando nós sabemos de tudo isso, lembramos de tudo isso, nós temos que ter a consciência de qual é a nossa missão. A nossa missão é fazer com que essa nota de 100 valha o 100. Compre alguma coisa que custe 100. E para isso, Deus nos disse 2 coisas muito lindas. Que nós, igreja, somos 2 coisas para este mundo: sal e luz. Amém? Então eu e você, nós somos sal e somos luz. O sal, além de dar o sabor, além de temperar o mundo, ele também serve para conservar o mundo, para conservar a integridade do meio em que vivemos. Onde eu estou, eu sou sal. Onde eu estou, independente de como seja as circunstâncias de onde eu esteja, onde eu estou, eu sou sal. Eu tempero e eu conservo a integridade. E onde eu sou, independente do tipo de treva e da profundidade das trevas que existam, a luz chega, porque eu sou a luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. Só para a gente concluir. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Esse texto que fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, ele quer dizer, em outras palavras, aquilo que Davi diz sobre o homem: criados um pouco menor do que Deus e coroados de glória e de honra. Então eu tenho a consciência de que eu fui criado um pouco menor do que Deus, ou que os anjos, que os seres celestiais, e fui coroado de glória e de honra, e que por isso, enquanto igreja, eu sou sal da terra e luz do mundo. E se eu, como sal, não tiver condições mais de dar sabor ao mundo, e se eu, como luz, estiver colocado debaixo de uma mesa e não puder iluminar, eu vou ser como essa nota de R$ 100 no meu bolso, que dentro do meu bolso vale tanto quanto a nota de R$ 2. Amém? Então, essa consciência que nós devemos ter do que nós somos. E o exercício que nós temos que fazer constantemente é o exercício que Davi fez aqui. Na hora que a circunstância se levanta, na hora que a angústia chega, Senhor, me devolve aquela alegria da tua salvação. Para que eu saiba, para que eu me lembre quem eu sou, qual é o valor que eu tenho, que o meu valor não é baseado na expectativa do que eu sou, e sim de onde eu chego, a mudança que eu causo, a mudança que eu provoco, para que eu de fato possa ser, como a sua palavra diz, sal da terra e luz do mundo. Amém? Essa mensagem não é uma mensagem de exortação, é uma mensagem de trazer à memória, como Davi fez aqui. Eu sei tanto quanto você, eu comecei falando sobre isso, como as coisas do dia a dia fazem com que essa alegria vá sendo minada, com que essa lembrança vá sendo esquecida. Mas nós, diferentes de Davi, temos dentro de nós aquele que nos lembra de todas as coisas. E se para Davi, numa aliança inferior, foi possível, quanto mais para nós que temos essa consciência de tudo o que nós somos em Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria fazer uma oração que já foi feita, como Davi fez, para que Deus não nos deixe esquecer de todas as coisas que Ele nos diz.